fazer uma coisa. Começa agora Liberdade Notícias. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM 87.9. Estamos novamente aqui com o meu amigo João Viana, o Gilmar, que hoje está na técnica lá nos auxiliando, e eu tenho o prazer de anunciar para vocês de última hora, né? Porque a gente tinha o Valcir Pérez que vinha falar do Samay, né? Mas ele teve uma agenda de urgência e teve que declinar, vai vir talvez na quarta ou no outro dia. Mas é uma satisfação tê-lo aqui, Eduardo Pichait, que já esteve na Obras, né? Especialista em trânsito, né? Talvez o Detru, né? Esteve no Detru, né? Trouxe o nosso amigo aqui, Xaropinho, mais conhecido como Xaropinho, né? Bom dia. Bom dia, né, Xaropinho? O Xaropinho é um das pessoas que eu sempre esperava que estivesse no governo. Ele demorou a ser reconhecido, mas hoje, em nome até dele, eu digo, o Tomazini reconheceu o trabalho dele, porque era um defensor do PSDB, um defensor do Tomazini. Onde não se encontrava ele estava defendendo. Exato. Independente dessa crítica ou da outra, né? Foi muito popular, teve um posto de combustível, quer dizer, trabalhava direto com pessoas, sim, né? É nosso amigo, né? Então, seja muito bem-vindo, Xaropinho, né? Permita que eu te chame de Xaropinho, sim, porque fala Vilmar Bueno, ele sabe que é o espeto, né? Então a gente vai fazer aí um bate-papo, né, Eduardo? Sim, sim. São assuntos, a defesa civil é muito importante. Quando está tudo bem, ela se esquece até, né? Mas quando precisa, ela tem que estar bem equipada, ela tem que atuar e rapidamente, né? Temos aqui nosso amigo João Viana. Bom dia, João. Bom dia, Espeto. Bom dia, nosso amigo Gilmar, que está na técnica hoje. Bom dia ao meu amigo Eduardo Pichait. E bom dia também ao meu amigo Xaropinho e todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Hoje nós agradecemos ter aqui o pessoal do Detru, que é um pessoal que... Defesa Civil. Defesa Civil. Ficou todo tempo no Detru. Ficou marcado, mas tanto que no meu celular tem o Eduardo Pichait do Detru. O meu também. Mas é da Defesa Civil, a Defesa Civil que faz um grande trabalho no município. Tivemos o Cravec lá, que desempenhou um grande papel à frente da Defesa Civil, não podemos esquecer isso. Tivemos o Marcelo, né? Marcelo Mila, sim. Ele também fez... Continua engenheiro. Continua engenheiro ainda da Defesa Civil. Sim. Então, tu vê, as pessoas passam lá e deixam sua marca. E, então, nós estamos vendo, querendo ou não, o nosso amigo Eduardo já deixou a sua marca lá em Forquetinha, né? Quando teve toda aquela enchente no Rio Grande do Sul, eu né? acabei de falar para ele que ele vai fazer um relato, se der tempo, né? Porque tem tanto assunto aqui. Então, ele também já deixou a sua marca e ali ele mostrou que está preparado, tá? Para estar na Defesa Civil, e o Xaropinho já está lá há 3 gerações. É o seguinte, Eduardo, você sabe que muito se fala que porque agora estão querendo aprovar lá o currículo da pessoa, né? do que vai assumir um cargo comissionado. Eu acho positivo. Alguns estão meio nervosos, né? Certamente alguém que indicou talvez não tenha o currículo ideal, mas eu estou falando nisso para falar o seguinte: quando o prefeito nomeia alguém, é um cargo de confiança, porque ele confia na pessoa. É um cargo de confiança. Sim. Aí muitos, quando sai a relação, por exemplo, ele se reelegeu, a maioria continua no governo Tomazini, e as pessoas dizem, mas o que o fulano de tal entende disso? Vou citar um exemplo que nós estamos cansados de citar aqui, que chama-se Ayrton Ramos. O Ayrton é jornalista, esteve na Obras também como diretor, foi da comunicação. Aí foi assessor de imprensa. Assessor de vereador. Assessor de vereador. Mas o que ele entende de habitação? Mas se a pessoa quiser, ela vai atrás, ela acorda, ela aprende, faz curso, e ele esteve aqui há 2 semanas e ele demonstrou o conhecimento rápido da situação. Hoje eu até estive lá de manhã conversando com ele e eu vejo entrosamento, ele não fica lá na sala, eu chego lá, ele está lá conversando com o Fossati, com a Sabrina, está conversando com o Ivo, com os engenheiros e com os servidores. Ele tomou conhecimento muito rapidamente. Então, eu não acredito que como eu te falei, o prefeito nomeia uma pessoa para ser cargo de confiança porque ele tem confiança. Se ele não desempenhar, ele também pode exonerar ou trocar.
Em relação ao Vilmar Cravec, é um bom rapaz, que sempre esteve lá no partido, não é do PSDB, é do PSD, né? Mas ele esteve lá há muito tempo. Hoje ele foi colocado lá para cuidar lá na Promosul, que é uma coisa que recém-chegado, né? Agora é da prefeitura. E tem vários problemas para resolver. Um trabalho de responsabilidade. Um trabalho de responsabilidade, porque lá para ele funcionar de fato precisa 10 milhões, né? Para trocar o telhado, para fazer a questão de um projeto de acústica. E ele está lá porque o prefeito confia que ele vai desempenhar. Sim, E tem capacidade. Aí vai depender de você tomar as atitudes e correr atrás. Porque muitos secretários têm diretores, né? Quase todos têm diretores, né? Sim. Muitos diretores, eles passam despercebidos. Você não sabe o que ele faz exatamente. Mas ele deve estar fazendo alguma coisa. Sim, Quando se você trazer ele aqui, ele vai dizer o que faz. Né? Sim, com certeza. Então, eles trabalham, eles sempre trabalham. Por exemplo, essa semana, até desculpe mudar um pouquinho do assunto, mas eu vou dizer o seguinte. Eu vejo que o vereador Rodrigo Vargas mandou um zap para uma diretora sobre uma situação que ele queria uma resposta. Não é o caminho. Né? Que me perdoe o Rodrigo Vargas, ele é vereador. Você tem que fazer um requerimento de informação. Padrões que Tem os procedimentos, aí tem lá o artigo certo, tudo direitinho, do regimento interno e da lei orgânica. Você pode pedir essa informação, você daí tem o prazo de 30 dias. Se acaso não for respondido, agora você imagina se os vereadores, cada um pede informação pelo zap. Pô, tem que ser uma coisa oficial, que chega lá o documento, né? Então, que seja dessa forma. Como os outros vereadores fazem? Que nem eu vou te dizer uma coisa. Agora, até quero que tu responda depois isso aí que eu vou te perguntar. Responda Magrão, aqui ou responda aqui primeiro? Não, Pode ser só aqui? para te concluir. Tá. Magrão falou que recebe mais de 300 watts por dia. Magrão. Quando dá um problema na Defesa Civil, imagina quantos watts recebe por dia naquele telefonemas, tudo. E tu vai olhar se o Espeto ou se o João te mandou um WhatsApp perguntando, ou tu vai olhar o WhatsApp das pessoas que tu tem que dar atenção? Sim. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Boa tarde, João, Espeto. Boa tarde, Gilmar. Obrigado pelo convite. Boa tarde, meu amigo de trabalho aqui, o Xaropinho. Hoje não tem um abraço para o Xaropinho do Defesa Civil, né? Agora já está todo mundo aqui já. Essa questão voltada para obras, se me permite, eu trabalhei em obras lá durante um ano, fui diretor lá junto com o Magrão, recebe muita informação. O Magrão recebe muito WhatsApp, muito mesmo. Ele está o tempo todo ali conversando e respondendo. E é claro que chega as demandas vindas pelo sistema IPM. E essas situações também são passadas para ele. São passadas para o Magrão. Então, além do WhatsApp que ele recebe, que ele entra em contato, que não deixa de ser um registro quando vem do município. Diferente quando vem de uma secretaria ou vem de uma diretoria, por exemplo. Alguma solicitação que tenha relação com obras de defesa civil, a gente faz um documento. Sempre é feito com um documento. Então, às vezes acontece também na defesa civil dos munícipes mandarem WhatsApp pedindo para resolver um problema, por exemplo, de uma árvore que está com potencial risco de queda. O que nós fazemos? Pois nós atendemos, porque nós trabalhamos também com os munícipes na questão do WhatsApp, nós trabalhamos com 199, e-mail e o sistema IPM. Então, de alguma forma, vai chegar para a Defesa Civil. Na questão de receber, isso daí é muita informação. Ele recebe. E se passa todos pelo IPM até chegar ao Magrão, isso eu acredito, pelo que eu trabalhei em obras, isso reduz muito, assim, fica muito moroso, fica muito estancado. Então, uma proatividade também em relação aos trabalhos é significativa, em relação ao obras, principalmente, que é um dos maiores secretarias que nós temos aqui em São Bento. Eu queria te perguntar, à frente da Defesa Civil, esse pouco tempo que tu está à frente da Defesa Civil, alguma situação assim que tu pode dizer assim, ó, afetou várias casas, afetou de grande proporção, tu já participou de alguma situação? A pergunta que eu ia fazer além desses pontos mais que precisa mais, né? Sim. Porque vocês também têm ajuda, têm uma parceria com o Corpo de Bombeiros, né? Sim, temos a parceria com o Corpo de Bombeiros. Porque eles também são chamados em várias situações, Sim. né?
Assim, por incrível que pareça, senhores, quando eu entrei na Defesa Civil, a primeira ocorrência, quando eu estava lá, que a Defesa Civil recebeu, foi a inundação na casa da minha mãe. Foi a primeira que eu participei, que eu fui lá ajudar. Então, houve um volume de chuva muito grande e a água toda desceu e se direcionou em duas casas, a casa da vizinha da minha mãe e a maior parte foi na casa da minha mãe. Então, da dona Zé. Dona Zé, Beijo, mãe. Eu conheço a tua mãe bem, tudo muito, tua irmã, tua mãe, Né? conheci teu pai, né, também, né? Então, foi incrível, assim, foi inacreditável, né, Jefferson? Eu estava chegando em casa, minha mãe ligou desesperada, pelo amor de Deus, meu filho. Não foi nem quando eu tinha saído do trabalho, claro que ele está 24 horas. Vem ajudar a mãe que está entrando água dentro de casa. Foi a primeira ocorrência. E tu vê que é engraçado, assim, aconteceu, isso é uma grande coincidência, né? Coincidência. Acontecia justamente na tua casa. O Xaropinho que está aí também já participou de inúmeras situações. O Xaropinho podia dizer assim, qual foi a situação que te chamou mais atenção na Defesa Civil nesse período todo, esses mais de 4 anos, né, que tu está lá na Defesa Civil, né? Olha, nesse período que eu estou na Defesa Civil, o que me chamou mais atenção foi na Vila Schwartz, né, que houve um alagamento e, vamos dizer assim, a gente acionou os bombeiros, que tinham pessoas ilhadas, e só que a contingência também de bombeiros também é pouco no município, como tinha dado vários pontos do município. Eu com o meu companheiro lá, que é o Wagner, né, a gente teve que tirar nas costas uma senhora, né, que a água estava subindo, né. Então foi a parte que ficou mais marcante, assim, nesse período de resgate, né? Resgate ali que... Tinha pessoas com deficiência, tinha crianças lá no local. Pessoas acamadas, Isso, tudo, né? Então até a gente deixa o alerta, né, que as pessoas, que quando a água começa a subir já, principalmente pessoas acamadas, idoso, criança, e saindo de casa, né, e procurando um parente, um amigo, né, porque a hora que a água subir, vamos dizer assim, não vai ter contingência para do bombeiro, exatamente, para tirar as pessoas da residência, né. Então fica um alerta também para a população. Eduardo, vou fazer 2 perguntas que respondem na sequência aí. Sim. Qual a estrutura que tem hoje a Defesa Civil e quais os trabalhos que vocês já fizeram só até agora, de janeiro agora? Perfeito. A estrutura da Defesa Civil, ela é uma das melhores estruturas que tem no estado de Santa Catarina. Então, é uma Defesa Civil que é muito respeitada, principalmente pelo nosso colegiado regional aqui, muito respeitada, é usado como referência no estado de Santa Catarina, porque ela, assim, Defesa Civil, você tem que ter lá o plano de contingência, você tem regimento interno. Então, assim, ela é muito bem estruturada graças aos funcionários públicos que trabalham lá, que realmente levantaram. E o posicionamento ali também, vamos colocar assim, essa casa, esse local que foi cedido também é muito bom. A nossa estrutura ela é composta por 5 funcionários. Nós temos o Jefferson Chaves, que é um assistente social que trabalha na Defesa Civil. Isso é muito bom. Em Santa Catarina, só Joinville e Florianópolis, parece que tem, e Blumenau, que tem assistente social ligado à diretoria. E São Bento. E São Bento. Aí nós temos o Jefferson Nosso, que trabalha conosco lá. Qual que é o teu cargo lá, Jefferson? Assessor de respostas e intervenções em locais de risco, né? Ele está lá o tempo todo nos locais de risco, ele realmente coloca a mão na massa. O Marcelo, nós temos o Marcelo Lima. O Wagner Grosso, são pessoas assim que trabalham de uma forma espetacular, muito boas. E o Marcelo, o Jefferson, e o Gerson. Wagner e o Gerson Pachequinho, que trabalhava lá na prevenção de acidentes na prefeitura. Então a estrutura são esses funcionários que nós temos na Defesa Civil, uma ótima estrutura, um ótimo local. Temos 2 veículos caminhonetes, um foi doado pelo Corpo de Bombeiros. E o outro foi a vereadora Carla Hoffmann, a L200, né? a caminhonete. Que veio através do deputado Júlio Garcia, né? Isso. E um Palio. Nós temos então esses veículos. Mas ela já teve a Defesa Civil numa situação bem precária, né? Há uns 6, 8 anos atrás, né? Não chegaríamos a 6, 8, um pouco mais assim, quando estava
Era no centro administrativo, né? Isso. Ali que começou a estruturar. Hoje tem no sede governo- própria, tem... Sim. No governo Tomazini, que ele deu uma atenção especial para a Defesa Civil. Claro que ainda tem muito para ser feito, né? Sim, Tem sim, muita coisa, mas a gente sabe. E aí os computadores, recebemos computadores novos agora essa semana. Tá todo que mundo bom. feliz. Precisa, né? Pelo amor de Deus, Porque né? assim, ó, você está lá com o teu equipamento, como você pode dar uma resposta em relação a algum tipo de documento de forma rápida, isso é maravilhoso, fantástico. Quem está mandando um abraço para todos aqui é a vereadora Kátia Frentes, e ela disse, eu adoro o serviço da Defesa Civil. Nós Obrigado, também Kátia. adoramos os da Defesa Civil. Olha, e o cafezinho também, né? Que eu fiquei até de lá tomar essa O semana. café não foi. Eu falei que ia comprar um café, né? Chega, eu vou comprar um café. Eu acho que ele não comprou o café, então. Ao preço que está o Vamos café. deixar essa responsabilidade para o meu amigo Jefferson. Jefferson. Fazendo café. Só um momentinho aí para nossos comerciais e já voltamos. Deixa eu ver. Daí se fala disso Pode ser. que foi feito nesse. É, que brasileiro é esse aqui, né? A Kátia foi para Brasília, né? Ela estava em Brasília lá. Foi. Ela ia conversar com os deputados para eles conseguirem algum recurso. Bem legal. Eu até nem vou, porque né, preciso falar com ela. Nós vamos começar a fazer entrevistas assim ao vivo no canal, alguma coisa, vamos lá. Nós já estamos trabalhando. Nós estamos partindo para Só outro. está me faltando o drone. Só falta o drone. Para nós também, né? Só falta o drone, é barato, né? Qualquer coisa, candidato com a ordem do chefe, assim, a gente comunica a ele, qualquer coisa ele comunica a vocês para ir para Você vai fazer em bloco? Vamos fazer no óculos, Onde for. Perfeito. no horário comercial. Senão nós chamamos nós Principalmente à para tarde. Mas nós vamos fazer uns negócios aí e vamos modificar a maneira de fazer. Eles vão fazer geral, né? Nós vamos Esse lá. jornalismo eu lembro dos anos 80. É? Esse jornalismo lembra dos jornalismo dos anos 80. Assim, era assim, eles iam lá, a hora e faziam. Que não tem mais. Não tem mais. Aqui, Não emprestar no fim. Tá tudo aqui, né? É só mandar uma foto, manda uma imagem. o que está faltando, não tem mais um microfone direcional que nós temos que comprar. Funerária Ligado São aqui Bento e Planolai também, que é comunicam direcional. o falecimento do senhor Vai dar uns 15 mil de vez. com 50 Agora, é o anos de seguinte, no idade. momento que ele vai entrevistar o Eduardo Pichait, Em Pedra Preta, coisa da Rio dos é uma Céus. pérola. Deixem Se- lutados. Se for uma Esposa, coisa tão mãe, uma enchente, 2 netos, duas um irmãs, dinamismo, né? 2 Tem o irmãos, microfone da demais parentes e amigos. direcional. Seu corpo está sendo E o velado Zap na tem capela São não, e Bento o drone, de né? onde sairá o féretro hoje às 15 sobrevoar a horas, área do seguindo estado, para o que tá sepultamento no acontecendo, cemitério Rio Aí é a parte Vermelho. política, a gente vai Estação ouvir de o São Zé Bento do Trovão Sul. e do outro lado Comunicamos com pesar o falecimento do o senhor PT lá. Ismael Luciano Zinski. Não, O mesmo era conhecido também por não carne para falar não. comunicou funerária São A Bento e Lima lá, a Planolai. mulher do... Liberdade. Aqui, Nossa, mas vai pegar fogo. Porque senão não vamos ter acesso no YouTube. Você está ouvindo Porque nós precisamos ganhar dinheiro, nós temos que estar no YouTube. Pensa aí. É. E esquecer um pouco do vamos fazer esse serviço, mas pouca coisa aqui. Aqui em São Bento? É. Aqui não dá dinheiro. Mas a questão de Voltamos aqui com nossa entrevista com o nosso amigo Pichait. O que você já atendeu aí, só de janeiro até a presente data? Claro que quando o tempo está bom, esse ano inclusive está se noticiando pela Ipag Ciran que vai ser a menos precipitação, menos chuva nesse, mas mesmo assim quando dá umas enxurradas a coisa pega, né? Sim, respeito. Assim, quando nós recebemos lá a notificação do Estado em relação às chuvas, nós já focamos assim para ver se está na situação de risco, alto risco, observação. Em cima disso daí, a gente já prepara a equipe para que se haja algum potencial risco em relação ao alagamento, desmoronamento, com água, a gente fica preparado. Nós temos sempre um plantão 24 horas, e essa pessoa fica com o telefone. E assim, a partir do momento que acontece uma situação, por exemplo, como chuva, que já houve uma próxima ali a Promosul, só que foi todo, assim, a Defesa Civil é incrível que vai todos vão para ajudar. Então, o João está de sobreaviso, mas os demais vão lá para auxiliar, para ajudar. Nós tivemos 189 ocorrências esse ano, né? Então, assim, o que mais recebe é a ligação do 199. O 199 é disparado que se mais recebe ligação. Aí nós temos através de e-mail, que é pouquíssimo, pessoalmente,
e também através do WhatsApp também que as pessoas WhatsApp, fazem. Instagram. Instagram, também as pessoas fazem esse tipo de solicitação numa situação de emergência. Aí vocês, como que vocês fazem saber o que é mais prioritário, mais urgente? A gente faz por chamada. Então, você chamou que está tendo uma inundação na tua casa. Vai a equipe lá. É um sobreaviso. Uma pessoa. Aí, automaticamente, na sequência, caiu uma árvore. Termina essa ocorrência e vai para a árvore. Mas como nós estamos em 6, divide. Um vai para cá, um vai para lá. E você, não, vai aqui você, vai aqui você. O Jefferson subiu lá no lençol. Na última que teve, você vai cortar as árvores que estão caindo no meio da rua. Se tiver na rede elétrica, não mexe. É com Celeste. Mas assim, o maior número de ocorrências que nós temos, quando não tem questão de chuva, é árvores. Árvores. Árvores, assim, é a maior parte. Ó. Nós temos aí, eu trouxe aqui 60% das ligações em relação a árvores. Potencial risco, risco iminente. Então, a árvore em potencial risco, ela está lá em bom estado, ela está saudável. E, assim, ela... Por favor, pode falar, Se ela for nativa, precisa o plano de corte, né? Agora, se ela for exótica, daí é permitido o corte. Só que a Defesa Civil não faz corte de árvore em terreno particular. O proprietário é responsável, né? Em área pública, a prefeitura é responsável, né? Que até então, essa semana está cedendo a contratação de uma empresa, né? Para fazer esse tipo de serviço, né? Então, seria isso. Mas se a árvore está do lado do terreno particular, sim, e ela deu um vento, ela está próxima a cair nessa casa, mesmo que seja no terreno particular, como é que vocês fazem? Potencial é assim, não é risco iminente. Potencial você não consegue prever quando a árvore é uma árvore saudável, a gente não consegue prever quando a árvore ela vai cair. Então nós damos um potencial no terreno do vizinho e o vizinho entra com os trâmites legais para fazer esse corte. Mas se não der tempo de ela cair? É por isso que é potencial, né? A gente não consegue prever se vai Aí a gente cair, providencia a Agora, se ela documentação, estiver em né? estado de cair, né? Mas a documentação é previsível. Providenciar mais a rápido possível. documentação, O mais né? rápido possível. Para a pessoa também não ter Ela pode dar problema. uma chuva, empurrar a árvore e depois para e na madrugada da outra chuva e cai, né? Cai. É isso mesmo. Então, assim, o potencial e o risco iminente. Risco iminente faz o documento e cortes. Quando os munícipes solicitam, eles têm que fazer o plano de corte. É dessa forma. Quando a árvore é nativa. Quando for A exótica, aí o agente vai até o local, né? Verifica-se, e daí ele até pede a segunda opinião para a bióloga, né? Para a Leda, né? Isso. Lá da agricultura, e daí ela sempre nos... Lembrando que sempre o meio ambiente está envolvido. Sempre a Secretaria do Meio Ambiente está junto para fazer esses acompanhamentos para que não haja nenhum tipo de crime ambiental. Você tem um mapa, vocês têm um mapa onde sempre alaga, né? Sim, nós fizemos o nosso plano de contingência e nesse, agora é recente, né, nós concluímos, foi semana passada, né, Jefferson? E nesse plano, ótimo, e nesse plano de contingência mostra as áreas de potencial risco em São Bento do Sul. Nós temos. Então, atenção especial para isso. Sempre. Inclusive, o Magrão está fazendo um ótimo trabalho de prevenção, né? De limpeza desses rios, né? Isso é importante. Sim, Né? isso nós conversamos até Isso é quando muito ele esteve importante. aqui, ele falou muito disso, né? Conversamos, nós abordamos esse assunto, né? E realmente eles disse que estão se antecipando. Por isso não tem acontecido muitas... E a mitigação. A mitigação ela é fundamental para que se previna questões de alagamento, de enchente e qualquer outra situação que envolva risco para os munícipes. Né? Sim. A Patrícia Souza Schier, né? Parabenizo também toda a equipe da Defesa Civil pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Em especial ao diretor Eduardo. Posso? Obrigado, amor. Beijo. Minha mulher. Se essa não escutasse e não parabenizasse, tinha problema depois, né? A Patrícia E a Rosemarie Santos está mandando boa tarde aí. Rosemarie. Isso. Boa tarde, boa tarde. Então, assim, para vocês terem uma ideia, senhores, mais de 100 quilômetros de rio já foi feito limpeza. 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros de rio. E esse trabalho é contínuo. O último trabalho que eu acompanhei, eu estive lá em Serra Alta, foi ali próximo, pelo nome, como é que é o nome ali? José Hesler Awasa. Obrigado, isso. Ali. Então foi feito todo um trabalho ali para limpeza. E assim, o interessante é que o munícipe que mora nessas áreas, eles ficam muito felizes, muito mesmo. E é gratificante para a gente ver isso daí e saber que a gente pode prevenir uma enchente. E nós sabemos que Serra Alta é um local que, infelizmente, dá muita enchente.
tem um alagamento de enxurrada que é histórico, né? Que é na frente da prefeitura, né? Como é que está a situação das galerias? Porque sempre se fala das galerias, não só das galerias, porque depois ele continua, vai até a BR lá, né? Ali, como é que isso é cuidado, é feito? Sim. Porque ali é uma situação bem complicada, as casas Sim. são em cima, né? Na época não tinha lei que proibisse que fosse menos, Sim, no sim. mínimo 30 metros de afastamento. Mas ali também, quando alaga, é complicado, né? Esse ano, assim, o interessante, o legal assim, da Defesa Civil é que nós trabalhamos com várias secretarias. E uma que está totalmente ligada, e um grande abraço para todos que trabalham no planejamento, ao secretário Bruno lá, excelente, vocês são excelentes, um trabalho assim muito bom. Secretaria de Obras é a mesma coisa. É maravilhoso trabalhar com vocês. Por quê? Porque eles estão totalmente envolvidos nessa situação. Então vamos ver a questão das galerias. Secretaria de Obras vai lá, faz o trabalho de limpeza nas galerias, vê como está a situação. O planejamento tenta melhorar o máximo possível a questão das galerias para se diminuir o fluxo de água, principalmente nessa região central. Então, esse ano, conversando com o Bruno, nós estivemos analisando uma situação na região central, onde a questão de manutenção de tubulação possa minimizar as enchentes no centro. Então, esse trabalho está sendo executado entre a Defesa Civil e a Secretaria de Planejamento, e a gente acredita que nos próximos meses a gente consiga resolver ou diminuir a quantidade de enchentes na região central. Mas o Bruno está fazendo todo o trabalho aquele trabalho por trás. A importância, o planejamento é muito importante. Muito importante. É um trabalho importante. que às vezes fica esquecido lá, inclusive pela imprensa, né? Até para nós, né? Sim. Poucas vezes vou lá, mas parte do planejamento. Todo o projeto passa pelo planejamento. Para depois buscar recursos, tem que executar o projeto, elaborar o projeto, envolve né? a obra junto, o DETRU sempre está Sim. envolvido também. Então, assim, a ação tem que estar nesse emaranhado, nessa mão junto ali, para que o trabalho seja feito com sucesso. Vamos falar do interior. A gente fala do interior, que normalmente é mais do interior. Como é que está a situação das pontes? Foram feitas umas, como é que está a situação das pontes em todo o município? Nós temos, assim, mapeado hoje 54 pontos no município. 54 pontos? 54 Não pontos. sabia. É claro que tem umas pontes que os próprios munícipes fazem, né? Só que nós vamos fazer um novo levantamento. A Defesa Civil está incumbida através foi um pedido do gabinete que nós fizéssemos levantamento de todas as pontes e nós não somos engenheiros, né? E fizesse feita análise de toda a estrutura. Isso tem que ser um trabalho conjunto com o Mas planejamento mais uma vez, hein? Mais uma vez o planejamento, né? Então, a gente vai fazer esse mapeamento, esse levantamento. A prefeitura tem um geólogo? Não. Não deveria ter. Para estudar o solo, né? Deveria ter um geólogo, né? Já está mais que na hora, né? Lá no planejamento, né? Até quando a Defesa Civil necessita de um geólogo, né? A gente comunica com o seu Edival, que é o nosso coordenador regional. Aí o Estado... Vem do Estado ou vem da Munesc? Não, vem do Estado. Mas a Munesc tem um Tem. geólogo? A Munesc tem também. Também. E esse trabalho que a gente faz ali junto com o planejamento, agora me fugiu ali o raciocínio, como o Jefferson falou, mas assim, o planejamento, o trabalho do planejamento da Defesa Civil é muito importante em relação assim, às pontes. Então, como eu estava falando, 54 pontes. Nós vamos iniciar agora, o gabinete, né, nos pediu 54 pontes. Nós vamos mapeando essas pontes e já está sendo feito, está quase concluído. Por onde? Pelo planejamento, um dashboard, onde nós vamos colocar a rua, o tamanho da ponte, a forma que essa ponte está. Vamos fazer isso com todas elas. E quando a gente precisar, só puxa, está lá a ponte, Sabe a situação e o que a gente pode fazer para melhorar. Agora, só para tirar uma dúvida, aquela lá da Transpão também está nas 54 lá? Desconheço. Não, lá não existe rio. Como é que fizeram a ponte sem rio? Ele Mas está falando do viaduto, ali seria um viaduto daí, né? Não, isso aí nós perguntamos para o Magno, né? Depois nós perguntamos para o Magno. Então, esse trabalho, assim, uma das prioridades da Defesa Civil, através do prefeito Tomazinho, é realmente mapear as pontes para que a gente evite qualquer tipo de acidente com os munícipes em relação a essas pontes, né, essas pontes de madeira. Então, nós estamos com uma ponte na José Adão Ritz, no bairro Brasília, que já foi dado o aval, e a Carlos Milman, no Rio Vermelho, que já vão ser pontes de concreto já. Então, se eu não me engano, o valor das duas deu R$920 mil. E o governo municipal, se é uma obra do governo federal, o governo municipal entra com a contrapartida de R$115 mil. É justo, né? É justo. É justo, a gente conseguiu um valor muito grande. E entra uma contrapartida tão pequena do município para ter uma segurança para a população, isso é excepcional. Isso é muito bom. Aí também existe
mais de 10 anos, eu já fiz matéria sobre isso, a gente vai lá, já esteve lá. Sabe que ali tem uma fenda, né? Você deve conhecer a fenda na parte de baixo ali, do lado do hotel, lá em cima. O hotel, Do Hotel Serra Alta. do hotel Serra Alta, no fundo da casa da ex-vereadora Vereador, assim, a Nilva. Nilva, isso. Ali sempre quando se faz matérias, não, porque um dia alguém, os mais desesperados, né, entre aspas, né, porque isso aí, se um dia descer, isso vai ser um caos, realmente seria um caos. Se descer, ela vai tampar o rio lá embaixo, né, e isso tem algum trabalho, já foi feito algum estudo sobre isso? Ou não, vocês, quando chegou lá, você não sabe de algum documento sobre isso? Pelo que, nesse pouco tempo ali que eu estou na frente da Defesa Civil, ela está em questões judiciárias, essa área ali da Vila Andorinha toda ali. né? Engloba a Vila daí Andorinha. aí Isso, engloba tudo aqui. Que é para trás. ali, Isso, né? há 1 ano e meio, 2 anos, teve uma perícia judicial ali, só que a gente não sabe o desfecho resultado. disso. É que ali até alagou, né? Teve uma época que Sim, alagou tudo. As Teve pessoas ficaram ilhadas, porque quem estava do outro lado da ponte, né, para cima, não podia sair. E ali conheço várias pessoas que moram ali, morava ali até o próprio pai de Josias, né? O senhor Nelson ali da Papelaria Grande Sol. Então, naquela época ali, conheci várias pessoas que tiveram um problema com isso aí. Mas eu vi que há poucos anos atrás, né, foi construída uma casa ali, uma edificação, né, uma casa, entre o novo hotel e ali a casa da Nilva, da ex-vereadora Nilva, né. Então, como é que é feito esse estudo para autorizar que ela vá lá na prefeitura? Planejamento. A prefeitura teve o planejamento. Quem é que estudou o solo? Disse que não, realmente pode construir. Porque o terreno do lado ainda está para venda, né, se eu não me engano. E ali ainda, para fomentar mais, temos o SAMAI ali, uma estação de tratamento do SAMAI. Praticamente em frente, né? Não, esses estudos e essas liberações de parte da Secretaria de Planejamento. Né? Eles fazem um trabalho e analisam se pode ou não construir. Provavelmente o proprietário do terreno deve ter contratado um geólogo também. Vocês têm o georreferenciamento em toda a secretaria, tem isso? Você tem acesso? Sim, né? Todas as secretarias têm acesso ao georreferenciamento que está lá no site da prefeitura. Todos podem acessar, sim. Até dá para saber, até quando começa a alagar, onde é que é, né? Sim, esse é o trabalho que vai ser feito, de realmente mostrar. E o plano de contingência, vindo de encontro ao Espeto, é justamente para que todas as secretarias, autarquias, nós temos também da sociedade civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Federal Rodoviária, que também está nos apoiando. Estadual, vamos lá, Jefferson. Rádio Amadores, Jeep Clube, Rotary Club. Rotary Clube Isso é também. importante, né? É importante. Então a gente fez assim um aparato, um abraço lá para o Jefferson Chaves, que fez um trabalho excepcional, trabalho da Defesa Civil, em relação a essa situação. Agora, hoje nós conversamos com o presidente da Câmara, Gilmar Polo, e pedimos também para que acompanhasse nesse nosso trabalho, que é de todos, né? Isso é uma responsabilidade de todo o município. E ele prontamente nos atendeu lá e ficou à disposição. A Defesa Civil faz parte do gabinete? Sim. O orçamento, qual o orçamento vocês têm um orçamento para investimento? Não tem, né? Vocês não têm vocês não investem, né? Não, a Defesa Civil não investe. Vocês só mantêm a segurança. Isso, e a manutenção dos nossos equipamentos. Né? Então essa verba vem do gabinete. Os atuais funcionários suprem essa situação ou era necessário ter mais funcionários? A princípio, todos eles têm correspondido de forma assim espetacular a todas as demandas que tem. Então a Defesa Civil é justamente por isso que existe o plano de contingência. Para que em situações assim de potencial risco ou catástrofe, nós temos esse apoio de toda essa comunidade, o pessoal que está nos acompanhando ali, ó, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, entre outras, para que todos possam fazer o trabalho. Porque muita gente também, Espeto, se torna uma coisa meio complicada. Muita gente tentando ajudar. É por isso que no plano de contingência existe uma situação onde é passado para os demais e a Secretaria vai entrar com o seu trabalho. Por exemplo, tivemos uma situação de alagamento vamos pegar mais uma vez, não, vamos mudar, né? Lá na Dona Francisca, lá no final. Vamos mudar de lugar, não é só Serra Alta, né? Vamos tirar isso daí. Então, assim, ó, precisa do quê? Nós precisamos que as pessoas que estão lá, elas sejam relocadas. Vai levar para onde? Vou dar um exemplo.
A secretaria, vamos pegar lá a Fundação Municipal de Esporte, pode ceder o ônibus Roberto. Você no abraço já falou isso, não precisar na situação de emergência, o Obras precisa de uma máquina, o Obras vai lá e faz. Então a gente faz esse plano, é justamente isso. Nós fazemos a avaliação e nós delegamos a cada secretário qual é o seu papel dentro dessa situação de risco. E é para isso que serve o plano de contingência. Para que todo mundo trabalhando, as dores e o impacto que a pessoa sente. Imagina você toca entrar na tua casa, é muito triste. É muito triste. É muito triste. A gente pode fazer um trabalho muito rápido para que esse sofrimento diminua ou não aconteça. Por isso que existe a mitigação de a gente fazer antes para aliviar isso tudo. O trabalho do meio ambiente nesse sentido. Jefferson. O meio ambiente ele nos auxilia muito nas questões também das questões de árvore, né? E nas questões também das limpezas de córrego, né? Que é feito também, não é só chegado e jogado a máquina lá para limpar. Existe um órgão chamado Ministério Público, né? Ele está lá, né? Ele está lá, Ele está lá só de olho. Então eles fazem o plano e Então tá, vamos aí mais um intervalinho aí com o nosso amigo Gilmar. Já voltamos. Estava escondido o microfone? É que tampou. Água Viva Café e Confeitaria. Em 2 endereços. Rua Carlos Riquel, 147, É, em mas frente ao Caíque. está E muito bom assim. O pessoal sabe, é um trabalho muito legal que eles bairro fazem. 25 de O julho. conhecimento que eu estou pegando agora. É que nem você, quando a equipe é boa, o nosso plano não precisa. Não adianta ter um cara que é o bambambam e o resto da equipe. Mas quando a equipe é nivelada, aí o serviço flui. Porque hoje a gente nem ouve falar mais em defesa. Por quê? Porque não apresenta problema. Só ouve falar muito do lugar quando problema. Para quem não ia falar, tá falando bonito, né? Viu? Até interrompa, não sei se viu. Aí eu me perdi lá, pô. Me perdi uma hora lá. até, Deve ser uma experiência boa. vamos dizer assim, às vezes as pessoas dizem a defesa civil, um dia de sol não trabalha, mas não, o dia de sol é que a defesa civil trabalha mais ainda, a fazer os trabalhos de prevenção. Prevenção. 2 filhos, 2 irmãs, Temos 2 também irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laia, de onde sairá o féretro hoje às 15 horas. Pode falar agora. Seguindo para o Ou sepultamento no cemitério estendidos, Vermelho, aí pode falar um pouco Estação de sobre São eles. Bento do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento do Senhor. Eu falo, já preciso você já complementa lá. O mesmo era conhecido Do também governo? por Não, Dando do parabéns aqui, Xaropinho. Mal bem estendido é. é um projeto que Liberdade Tá funcionando? quem mandou para ele? Justiça, polícia. Ana, Meu amigo Psite, vamos falar do projeto Mão Estendida. Vamos lá, o projeto Mãos Estendidas. só antes de você, eu vou interromper aqui. Vamos lá. A Ana Lúcia está mandando parabéns para o Xaropim pelo belo trabalho e dedicação. O nosso amigo Valmir Fortes, que está na escuta lá em Papanduva também, jornalista Valmir Fortes, Abraço, Valmir. que está lá lidando com o jornal Liberdade lá em Papanduva. Lá. Um abraço, Forteschi. Então, Nós continuando. O projeto Mãos Estendidas é um projeto que ele tem o apoio da Defesa Civil. Foi um projeto que foi elaborado pela doutora Mônica. doutora Mônica E o Dr. Tirso, né? Tirso, né? É um trabalho assim Jefferson, vamos lá, você que está à frente disso daí. O projeto, Jefferson. o projeto Mãos Estendidas se deu no início que muitas pessoas tinham doações para fazer, né? Roupa, eletrodoméstico, essas necessidades assim, do dia a dia. E daí o município necessitava muito as pessoas queriam doar para o município, só que a assistente social não pode receber doações. Aí foi feito o projeto, tudo certinho, né? E a Defesa Civil arrecada as doações e tem um grupo de senhoras ali, né? Voluntárias, a dona Lúcia, que é a coordenadora ali. A Defesa Civil arrecada, entrega no projeto Mãos Estendidas e as pessoas que necessitam de alguma roupa, algum objeto, alguma coisa que tenha no Mãos Estendidas, elas vão até o CRAS, elas se cadastram no cadastro único, aí a assistente social faz um documentinho ali e elas vão até o projeto Mãos Estendidas, onde que elas escolhem ali as peças de roupa, tudo, né? Não é, vamos dizer assim, também tem um controle lá, né? Porque tinha, vamos dizer assim, às vezes pessoas que iam lá, que 20, 30 peças de roupa, não é bem assim, né? É tudo meio que controlado. Tudo tem que controlar. Isso. Sabe como é que é o povo, né? Tem gente Exatamente. que Então, exagera, né? Nossa.
E também, vamos dizer assim, a própria, vamos dizer assim, a avaliação da assistente social também, né, ela também vai encaminhando realmente as pessoas que necessitam, né. Esse projeto que está na Câmara, acho que já passou também, é da doação de materiais. Isso, daí é com a IMAB. Com a IMAB, né? Com a IMAB, Mas né. também acaba ajudando, porque Nossa, as pessoas têm aí, às vezes, a casa destruída, perde imóveis, perde tudo, às vezes, né? Isso. E precisa de vários. Esse também é um bom projeto. Bom projeto. Houve algumas contestações, porque poderia ser um projeto político, mas convenhamos, né? Eu não acho O que é um vereador projeto que contestou, convenhamos, né? É uma doação, vai para quem precisa, né? Exatamente. Ninguém vai sair aí trocando 10 metros de tábua por voto, né? Eu acho que lá existe um cadastro, a própria ação social tem esse cadastro e sabe quem que Sabe, precisa, né? exatamente. E realmente, Espeto, não é qualquer pessoa que vai fazer essa triagem. Vamos dizer assim, que nem na Defesa Civil. Nós temos o nosso assistente social, que é um profissional, né? Aí a assistente social também é uma assistente social que vai fazer essa triagem. Isso mesmo. Na IMAB também tem uma assistente social que também vai acompanhar e vai fazer essa triagem. São todos profissionais, né? Qualificados. E as mãos estendidas ficam em Serra Alta, Fica em Serra Alta, no freito do antigo Mercado Mag ali, né? onde tem No aquela... CAF ali. É o CAF, né? O antigo Isso. CAF, né? Então, E já tem arrecadado bastante. muito. Muitos. Semana passada nós tivemos uma doação da Igreja Matriz muito grande. A Igreja Matriz, assim, é bem parceira. Então as pessoas vão lá no Defesa Civil, fazem doações, nós temos doações de brinquedos, de roupas, assim, são pessoas que levam dobradinho, bonitinho, são pessoas que realmente têm um coração muito, são pentenses têm um coração muito bom. Porque nós Apesar de vamos- sermos exigentes, nós ainda temos um coração muito bom. E tudo, sempre, como sempre, é prestado contas. Isso daí é o nosso já é social importante, faz isso. transparência, né? Transparência. Tudo é transparência, porque sempre tem alguém que pode estar duvidando, né, da situação. Sempre tem um mal acabado, né? Que ele não ajuda, não contribui, e daí vai para as redes sociais fazer críticas. Isso temos todo dia, né? Você vê, né? Ou não se interam, né? Ou Sim, aqueles que sim. não vão na Câmara de Vereadores, é aprovado um projeto, discutido. A pessoa não tem conhecimento e daí quer ser o rei da sabedoria. acontece. Eu vou Mas dizer uma coisa acontece, assim, né? errar, a gente erra porque tentou. Agora, não tentar é o problema. Pior, né? É pior não tentar. Porque daqui 15 anos, 20 anos, dizer, pô, eu poderia ter feito isso. Eu não E outro fiz. fez. Faz, daí você, eu poderia ter feito isso. Lá atrás não fiz. Então Mas- a gente tem que parar de... A gente tem que tentar pôr a mão na massa. Nem que seja para depois de ser criticado um pouco por causa daquilo, mas tu tentou. Pior é aqueles que só criticam E nada fazem. e nada Não, não fazem. faz. Os servidores sempre estão fazendo curso. Porque sempre tem curso, né? Sempre tem Você curso. tem que Tem. se aperfeiçoar, né? Isso é uma agenda, fazem curso aqui, vão para fora, como é que funciona? Tem os colegiados, né? Que é feito também umas palestras. Aí tem os cursos online que é disponível pela Defesa Civil do município, do estado, perdão, e também do governo federal. E sempre a gente está se atualizando, fazendo esses cursos lá. Você aí no intervalo, o Xarobi comentou que no dia de sol a Defesa Civil não faz nada. Mas não é bem assim, né? Não. Nos dias de sol é os dias que a Defesa Civil mais trabalha, né? A Certo. gente faz o trabalho de prevenção. Nos dias de chuva, geralmente vai dar alguma coisa, porque ninguém prevê a natureza, né? Mas graças a Deus, as ocorrências que tem dado são mínimas, né? De poucas relevâncias, assim, vamos dizer assim. Hoje vocês têm para ter garantia ou para confiabilidade, vocês têm o EPAG-CIRAM ou tem outro órgão que vocês sempre estão acompanhando? Coordenador-geral da Defesa Civil, o Edival, um abraço para ele. Ele faz o repasse do Estado. Do Estado. Ele vem do passe Vem o que vem do lugar. Vem do do Estado, Estado. da EPAG. Isso. E dependem o alerta do CIRA também. Eu recebo, a gente cadastra, né? Sim. A gente recebe toda hora, cada 2, 3 vezes por dia dia, eu né? recebo aqui, aonde tem previsão, né? E para tomar cuidado, né? Várias regiões, eles mapeiam regiões onde que pode correr, né? Tipo Oxford, Mato Preto. Não, eles fazem por estadual. município, estadual. Isso, Eles estadual. fazem região, né? Por Isso, exemplo. Região, mas o isso. CIRA, ele tem uma parte que ele tem diz uma que... parte. Precisa chegar lá nessa parte. Mas o nosso, assim, a nossa região seria Barra do Sul, aí pega lá Itapuá, pega Curupá, não entra junto, mas eles estão loucos para entrar junto, Curupá não pega.
aí pega Garuva, Joinville, São Francisco. São Francisco e vem subindo. Então essa é a nossa região, onde o EID faz esse trabalho e nos enviando. E manda de todos os municípios. Então, por exemplo, lá em Vermelho, a gente olha e a gente leva um susto, né? De repente aparece lá, Garuva. Aí não é São Bento. Nós vamos se preparar que essa chuva pode vir para cá. É como o Charobem falou, a natureza é assim, né? Tem dias que não é previsto chuva para cá, e chega no final da tarde, no final da tarde dá uma enxurrada. Isso. Inclusive, também a gente tem a lei da ajuda mútua, né? Então a gente também fica em alerta, vamos dizer assim, se chove às vezes em Garuva ou São Francisco ali, e eles, em uma necessidade, eles também podem acionar a gente para ir para dar um apoio para eles. Uma ajuda. Mas enchente Rio Negrinho chama São Bento. São Bento faz ajuda mútua, é isso mesmo. Lá tem um sério problema. Isso. Difícil, mais difícil de resolver lá. A bacia hidrográfica é muito grande. É muito grande. Muito grande. Rio Negrinho assim tem. Via né? de regra, a maioria dos imigrantes construíam as cidades do lado do rio, né? Porque eles precisavam de água, né? E aí o que acontece, né? A proximidade da água era... Mas o aí primeiro mapeamento, chama o rio. Você, Santa Catarina em si tem a hidrografia de Santa Catarina é uma das maiores que tem no... Inclusive maior do que algumas regiões do Pará, assim, é muito rico nós temos. É muita vertente, muita... Sabe, é muito grande. Água verde muito, aqui, né? É, verde. Como no aquífico Guarani, né? É isso mesmo. Vocês também têm parceria com o próprio SAMAI, né? Porque o SAMAI também, meio ambiente, SAMAI, obras, isso tudo engloba água, né? Tudo engloba água. Captação de água, né? E tudo isso aí, né? Se não tiver limpo onde capta também, né? São várias situações, né? O seu Edival sempre nos fala, né? Defesa civil somos todos nós, né? Então, todos os setores, vocês da imprensa, todo mundo é defesa civil, né? Vocês quando tem a reunião, sempre tem reunião no secretariado do colegiado. Nesse dia é difícil, né, de todo mundo apresentar todo o trabalho, né, um por um. Eu levaria uma semana, né. Como é que vocês prestam contas para o prefeito? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas você vai lá. Vai lá, leva os documentos. Você leva para ele. Leva para o gabinete e o gabinete faz isso. A gente faz dessa forma. Porque na reunião do colegiado é mais para apresentar uma coisa geral, né? Assim, o prefeito chama e ele quer saber o que está mais em voga em cada local. Né? Daí ele chega lá, Eduardo, vai às pontas, é isso, o trabalho está sendo assim, ele vai para cada um. Mas assim, uma vez por mês chega o documento do prefeito, né, para a assessoria do gabinete, e o gabinete apresenta para o prefeito os trabalhos que são feitos pela Defesa Civil. Porque às vezes você... Se for para falar tudo, né? Não tem como, né? Não tem como, Porque uma coisa é o seguinte, tem pessoas que querem saber do prefeito. Sim. O munícipe, muitas vezes ele não quer falar com o chefe de gabinete, quer saber do prefeito. Ele quer falar com o prefeito. Sim. E isso que vocês fazem, ele tem tudo, porque se alguém perguntar de obras da saúde, ou de seja o que for, ele tem que ter isso, como é que ele vai responder, né? É o mínimo que nós como hoje, né, como funcionários, nós somos comissionados, hoje estamos, amanhã pode ser que não, é o mínimo levar as informações para o prefeito com a sua população. É como você falou, Espeto, o munícipe, muitas vezes ele quer ouvir do prefeito. Prefeito, como é que está a ponto lá? Eduardo, como é que está a ponto? Tranquilo, a ponto está perfeita. Eu vou perguntar para o prefeito. Assim, como é importante quando a informação chega no prefeito. Sim. Porque nós tínhamos um exemplo aqui que sabia tudo, vinha aqui na rádio, aqui, né? E nós fazíamos qualquer pergunta, era o Fernando Turque, né? O cara que mais entendia na prefeitura é o Fernando Turque. Uma pena que ele não tinha popularidade e não deu voto depois dele. Mas sabia tudo, perguntava onde é que estava um parafuso, um prego. Ele sabia. Olha, eu nunca vi um prefeito que tinha uma mente assim, dizer quantas máquinas, quantos carros estavam parados, quantas casas estavam sendo construídas, ele tinha um relatório assim, era fantástico. Claro, a gente não quer que todos os prefeitos... O Ayrton me lembrou, foi o que mais me lembrou o Turek. O Ayrton Ramos, por isso que a gente fala bastante do Ayrton Ramos. O trabalho também com o EMAB, assim, também, a Defesa Civil é bem casado. Bem casado. Muito mesmo. Nós estamos fazendo um projeto em relação a algumas casas, né? Mas isso eu vou deixar na hora que a próxima vez que ele vir aqui, ele conversa com a parceria com a Defesa Civil. Isso é importante. Essa secretaria que trabalha em conjunto é importante, né? Porque eu já teve a administração aqui em São Bento que você conversava com o prefeito, não vou citar, mas ele conversava com o prefeito e ele falou, sabe que eu não sei? Mas sabe que eu não sei, complicado. É verdade, boa ideia.
E daí ele dizia assim, não é boa ideia, né? Eu digo, não, mas já está acontecendo, sendo executado. está acontecendo lá na secretaria tal. É prefeito que já passou do tempo, né? Aqueles que saem pela Bate-Caverna, sabe da história, né? Não. O Magno é o seguinte, o Magno eu posso citar, né? Eu digo, Magno, o prefeito está aí? Não, ele está. Aí eles diziam, então não está mais. Aí eu ia como repórter, né? Você saía pela porta, saía lá na garagem, daí você passava, ia lá no calçadão, ele estava lá. Eu digo, daí, prefeito, como é que vai? Eu procurei lá na prefeitura, falei, tá tudo beleza, tudo daqui, tá ótimo, tá tudo funcionando. Bate-Caverna. Eu acostumado, né? Então ele devia confiar muito nos É que seus não é o secretários, seguinte, né? ficava na mão dos outros, né? Sim. Deixou a cargo dos outros. Nisso até o Tomazinho tem uma gerência boa, que ele que nem eu disse, tudo ele procura saber. Claro que se a gente, eu vou dizer uma coisa, eu sou prefeito, quero saber, é que nem dono de empresa. Tem que saber. Tem que saber tudo e saber fazer tudo. Para dizer, não, isso está errado. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento para dizer, não, vem cá, o Eduardo, isso aqui não é assim, por que isso aqui está sendo feito assim? Tu tem que me convencer que aquilo... Mas o Sim. Tomazinho é assim. Ele dessa Então, forma. isso é importante. Num prefeito, num administrador público. Ainda dando O uma... Tírcio também é uma pessoa fã. Olha, Nossa, o Tirso é eu vou fantástico. dizer uma coisa para vocês. Eu tiro o chapéu para o Tírcio. 2. É um companheiraço que o Tomazinho tem. Eu tiro o chapéu para ele. Mas nós estamos aí quase no final do programa. Dá para dar uma pincelada da viagem de vocês, de que foi Dá, sim, para claro. Forquetinha, né? Sim. Lá no Rio Grande do Sul. Também foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência, né? Vocês viram coisas terríveis também lá, né? Sim. Eu lembro quando aconteceu esses desastres no Rio Grande do Sul. Tanto é que uma das ações da Defesa Civil de Santa Catarina vai ser o simulado de mesa. Nós vamos ter um simulado de mesa em Blumenau, nós vamos fazer o nosso aqui. Porque eles não tiveram isso lá no Rio Grande do Sul. E infelizmente eles se atrapalharam um pouco na hora de ajudar as pessoas. Eu lembro, fui eu, o Dr. Novaski, o Kravec, eu estava trabalhando no Obras, eu fui lá para analisar a questão de tubulação, entre outras situações que envolvia a Secretaria de Obras. Novaski, e o Kravec, o Novaski voltaram e eu fiquei lá, acompanhando e fazendo um levantamento. Entrei em contato na época do Laércio, que era o secretário de... Um abraço, Laércio, secretário de Obras. E eu vou falar para os senhores assim, ó, eu lembro que eu dei uma entrevista lá e já nem consegui começar a chorar. É triste. É muito triste. Você tem uma situação assim que tem um cheiro que você não sabe o que é, pessoas que estão subterradas, pessoas que perderam os familiares que foram embora com água, avô, tio, e você tem que trabalhar ali e não pode pensar muito. Você tem que tentar ajudar o máximo possível para as pessoas em relação... Os que estão vivos, Isso. que têm condições de salvar, né? E nós começamos a fazer um trabalho nas ruas de limpeza, tubulação, fomos com máquinas lá, toda a equipe que foi para Forquetinha, um abraço, pessoal. Inclusive, nós estávamos conversando sábado no nosso grupo. O prefeito mandou uma mensagem com a bandeira do Brasil semana passada, o novo prefeito lá, né? Um abraço para o Guirinei. Olha, Eduardo, onde eu vou, eu levo essa bandeira, porque vocês foram excepcionais. Então, assim, a gente começou em volta da cidade para fazer a desobstrução da via, e quando nós chegamos nas casas, uma tristeza muito grande. Porque as pessoas realmente perderam tudo, e choro, e desespero. E você tem que saber que tem o controle entre a tua emoção e o teu trabalho. Então foi uma experiência diferente, isso fez assim com que eu repensasse muitas coisas da minha vida, realmente é isso, não tem Isso repensar. sem falar dos animais, né? Não, Que ficam tudo. completamente desprotegidos, né? Não, Ele os perde a animais casa, são o dono mortos. não sabe onde o dono está, né? Os animais mortos, todo, o cachorro, tudo, porco, pessoal. Assim, você pensa um pouco, poxa, será que é só nessas situações que a gente tem a obrigação de ajudar? Não é nem a obrigação, a gente ajuda porque gosta de ajudar o ser humano, não pode ser de outra forma também. Como, por exemplo, o dia está bonito, o sol, vamos ajudar as pessoas também. Então, assim, para mim, para minha experiência de vida foi incrível. Melhorou muito com o ser humano, a gente sempre está melhorando constantemente, você sabe disso, Espeto? Porque você sabe que a gente está sempre melhorando e tem que estar cada vez mais, vamos fazer, de bem consigo mesmo para poder ajudar as pessoas. Então foi um trabalho assim, excepcional que o São Bento fez, e eu agradeço ao prefeito Tomazinho pela confiança de ter mandado para lá, para ajudar as pessoas, né, e comandar a equipe que está lá. Mandar um abraço para todos os secretarias que estavam envolvidos, o SAMAI, gabinete, é muita gente, gabinete, SAMAI, sabe, é um grupo muito grande, obras, e dizer que a gente está preparado aqui para São Bento também para ajudar as pessoas. Então a gente fica à disposição dos munícipes e de vocês,
E a gente agradece. Eu quero dizer que o Adir, o Dico, lá da prefeitura, Dico. lá, esse vigilante, né? Que recebe muitas vezes o jornal, né? Os parceiros. Sim, e tanto Liberdade como Primeira Página e o Jornal Tribuna, né? Continuamos peleando com os jornais semanais aí, né? É uma Então o luta Dico que semanal. recebe, tá mandando um abraço para vocês dois aí pelo excelente Dico. trabalho na Defesa Civil. E chegamos ao fim do nosso programa, né? Passa muito rápido. Do Close, Passa encerrando. Quero agradecer a vinda de vocês, mandar um abraço a todos os ouvintes e agradecer a parceria da técnica do Gilmar e também do meu amigo Gilmar Bueno. Agradeço novamente o seu Vieira que está aí acompanhando, né, nossas entrevistas. Gilmar, muito obrigado pelo bom trabalho que fez aí. Xaropinho, né? Obrigado por ter participado e pode fazer as suas considerações finais e dar um abraço para o povo aí. Mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, né? Pessoal aí da Defesa Civil, né? Pessoal da prefeitura toda, né? Que sempre estão aí nos apoiando também, né? E Defesa Civil somos todos nós. Richard. Agradeço ao Gilmar, ao João. Obrigado aos ouvintes aí pelo espaço, por estar nos ouvindo. Eu trouxe o Xaropinho junto também pelo conhecimento e Defesa Civil somos todos iguais lá. Eu sempre falo isso para eles. Prefeitura, agradecer também pela confiança do prefeito, por ter me deslocado lá. Acho que tem alguma coisa a ver com o Forquetinha, sim, essa mudança aí. E falar que qualquer situação de emergência, entre em contato conosco pelo telefone da Defesa Civil e pelo 199. Estaremos à disposição 24 horas e o que for possível para a gente fazer para diminuir os impactos ou ajudar que evite algum tipo de acidente, a gente está à disposição. Obrigado. Muito obrigado a todos e um abraço aos ouvintes do 87.9. Tá bom?